Olá pessoal, nessa aula de teoria da computação nós vamos trabalhar a ideia dos autômatos finitos como máquinas abstratas. Entretanto, nós vamos considerar agora a relação do não determinismo para esse tipo de computação. Tá? Então, essa relação de não determinismo ela é fundamental para que a gente possa entender a ideia de uma computação que pode ser processada por vários passos, diferentes, em que eu posso ter trajetórias diferentes para definir aquilo que deve ser computado. Então a gente vai focar um pouco na sintaxe da semântica e na semântica sobre essa ideia do não determinismo. Tá? Vamos ver alguns exemplos do que seria esse não determinismo, evidenciando sempre que eu tenho, nesse contexto dos autômatos finitos não determinísticos, um autômato que possui uma função que ela é não total de transição, e nesse contexto das funções não totais, eu posso incluir a transição e vazio também, que seria um autômato não determinístico estendido, digamos assim, tá? Mas a gente vai precisar dessa definição para provar algumas propriedades a mais sobre o fechamento das linguagens regulares. Tá? Em seguida, a gente vai ver a equivalência entre um autômato finito determinístico e um autômato finito não determinístico, ou seja, eles têm o mesmo poder de reconhecimento das linguagens regulares. Então, para provar que existe essa equivalência, o teorema que rege essa equivalência, eu preciso ter um procedimento efetivo que converte um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico. Tá? A gente vai ver ainda que um é a generalização do outro. No caso, o AFN é mais geral do que o AFD. Ainda vamos voltar para as propriedades de fechamento com a união e interseção, que a gente já viu que são fechadas para as linguagens regulares. Entretanto, a gente vai começar a ver a ideia do não determinismo, facilitando a nossa prova para esses dois pontos. Tá? Ainda vai ser interessante porque para a gente provar mais uma propriedade de fechamento que eu considero fundamental, que é a concatenação. Tá? Concatenação. Para a gente conseguir realizar essa prova, nós temos fundamentalmente que entender a questão do não determinismo para fazer isso nas linguagens regulares. Tá? E finalmente a gente mostra qual é a situação que a gente está dentro do contexto das máquinas abstratas e das linguagens, considerando a hierarquia de Chomsky. Assim, por definição, quando a gente trabalha no meio da computação determinística, com máquinas abstratas que são determinísticas, o que a gente tem é exatamente uma trajetória sobre uma cadeia W, de tal forma que W pertence ao sigma asterisco, que é o nosso alfabeto com o fecho de Kleene. Então, o que acontece é que toda vida que eu tiver uma máquina abstrata determinística, automaticamente eu vou ter uma saída, uma leitura na minha função de transição, sempre para todos os símbolos do meu alfabeto relacionada com cada estado. Então, em outras palavras, se eu for montar uma tabela que define o diagrama de estados do meu autômato, essa tabela ela contém transições únicas e exclusivas para cada relação de estados e símbolo do alfabeto dentro do contexto da minha máquina abstrata. Já o determinismo, pode ser que eu não tenha nenhuma, pode ser que nessa relação de leitura entre estado e símbolo do alfabeto eu não leve a nenhum estado, ou posso levar somente a um estado e, em último caso, eu posso levar a um conjunto de vários estados pertencente ao meu Q. Tá? Então, essa é a principal diferença que eu tenho entre determinismo e não determinismo.
Então perceba que no determinismo eu obrigatoriamente tenho que dizer por onde devo traçar a trajetória para chegar até um estado de aceitação ou não. No não determinismo eu deixo isso de forma mais flexível, tá? Lembrando sempre que eu tenho que ter um estado, normalmente se tem um estado final, né? Mas é um conjunto que pode reconhecer uma linguagem vazia, já que se ele não tiver estado final. E aí, uma observação fundamental é que o seguinte, olha, os autômatos não determinísticos, eles são essa generalização de autômatos determinísticos. Então, o que acontece? A ideia mais geral de autômatos finitos, elas estão dentro do não determinismo, tá? Então, você pode fazer algumas restrições. Então, nós podemos ter os autômatos finitos. Os autômatos finitos não determinísticos com transições em vazio, esses são os mais gerais, né? Os autômatos finitos não determinísticos, que não contêm essa transição em vazio, e finalmente os autômatos finitos determinísticos. Se a gente for fazer uma seta evidenciando o grau de generalização, né? Geral, né? Vou botar assim, geral, esse é mais geral e esse é menos geral. Então, o que vai acontecendo aqui essa é a versão mais geral dos autômatos finitos. Eu posso aplicar uma restrição de eliminação do vazio, eu vou chegar num autômato não finito determinístico, e eu posso aplicar uma relação de restrição na minha função de transição. E aí eu chego no mais especializado, que é o autômato finito determinístico, tá? Um detalhe importante é que todo autômato finito determinístico é também, por definição, não determinístico. Já o contrário não vale. O que a gente vai, por definição, tá? O que a gente vai verificar é que tanto um autômato finito não determinístico com lambda transição, como um autômato finito não determinístico, como um autômato finito determinístico, eu posso fazer uma conversão direta, tá? Eu posso usar uma estratégia que eu converto para um autômato finito determinístico. Então, vamos ver um teorema em que a gente elabora que essas três variações de autômatos finitos, na realidade, elas são uma só, que são autômatos finitos, que vão reconhecer o conjunto das linguagens regulares, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar para entender esse poder de computação dentro dos autômatos finitos. Então, na realidade, a gente tem uma intuição sobre o sentimento, né, sobre o sentido desse autômato. E aí, basicamente, o que a gente tem? Um autômato A aceita a palavra W, uma palavra cadeia qualquer, se existe uma trajetória de A sobre W, que termina num estado final. Então, o que eu quero não interessa quantas trajetórias eu consiga traçar dentro da minha palavra. Se eu encontrar uma delas que chega no estado final, essa minha relação de não determinismo é uma aceitação para esse autômato. Então, palavras que vão ser aceitas, o vazio vai ser aceito, tá? Mesmo que eu, aplicando o vazio, vá para um estado que não é de aceitação, mas inicialmente ele já aceitou, então aceita. Então, é esse ponto que eu quero chegar. Basta apenas que uma trajetória leve a um estado final, independentemente de qualquer outra, tá? A cadeia A também vai ser aceita, porque eu posso ir sem usar nenhuma transição, que é a transição é vazio, e aplico o A para chegar no meu estado final. Tá? A cadeia B, A, B, A. Aplico o B para vir para cá. Em seguida, aplico o A. Aplico o B, venho para cá. Em seguida, aplico o A e chego no estado final. Tá? Perceba que eu poderia tentar fazer outro trajeto, né? Mas se eu tivesse outro trajeto e não chegasse no estado de aceitação, como um já chegou, essa cadeia é aceita. Então,
Essa é a definição digamos assim, mais direta do que seria o não determinismo. Lembrando que aqui nós estamos diante de um autômato finito, não determinismo, estendido, né, com lambda transição. Mas isso não vai ser problema para a gente. Mas, em princípio, vamos trabalhar com um autômato finito, um pouco mais restrito, sem considerar a lambda transição, para a gente entender melhor como funciona as conversões que a gente vai aplicar. Assim, sintaticamente, nós vamos definir um autômato finito não determinístico para qualquer alfabeto sigma, ou ainda sigma vazio, que é a inclusão do símbolo vazio, a seguinte definição: um autômato finito não determinístico AFN é uma tupla, tá? Ou uma quíntupla, né? Que contém um conjunto de estados que é finito, um alfabeto também finito de símbolos, uma função de transição, assim como um autômato finito determinístico, com uma ressalva, um estado inicial e um conjunto de estados finais. O que acontece aqui? Tá? A principal diferença é através da nossa função de transição. Então, quando eu estou diante de um autômato finito não determinístico, a gente elimina essa transição de vazio e aí permanece a mesma função de transição. Entretanto, eu posso considerar um autômato finito não determinístico de logo na forma mais geral, né? Então, eu considero essa transição em vazio e aí o nosso autômato finito não determinístico mais geral seria realmente a nossa transição em vazio. Perceba que essa função de transição ela pode me levar ao subconjunto de estados. Então, o subconjunto de estados, eu tenho sempre o meu vazio associado ao subconjunto de um conjunto, né? Então, se eu tenho esse meu vazio associado a um subconjunto de Q, isso implica dizer que ao ler um estado e um símbolo do alfabeto considerando a lambda transição, eu posso direcionar para o estado vazio, ou seja, não há transição. Então, todo autômato finito determinístico não pode ter essa relação. Já um autômato finito não determinístico, que é onde se enquadraria qualquer exemplo que tem essa relação, aí sim, esses eu tenho uma definição bem formada aqui. Tá? Então, diante dessa sintaxe, a gente pode pegar um exemplo mais simples, tá? Só para definir a formalização. Né? Então, o que seria o nosso conjunto Q? É o conjunto dos estados, né? L1, L2, L3, L4. O alfabeto é o 0 e o 1. E o nosso conjunto de estados, né? A função de transição, pode ser definida dessa forma, né? Com o alfabeto 0, o 1 e o lambda transição, que seria o alfabeto com transição em vazio. Perceba que o estado L1, ao ler o símbolo 0, ele permanece em L1. E é interessante colocar entre colchetes, porque a gente está demarcando um subconjunto, né? Já que eu tenho a possibilidade, na função de transição, ler um estado, um símbolo do alfabeto e levar a um P de Q. Tá? Então é interessante a gente colocar como um subconjunto, mesmo que seja somente um estado. O L1, ao ler o símbolo 1, ele vai para o subconjunto dos estados, que é representado por L1, à medida que ele fica aqui, e também a ida para L2. Então, a nossa função de transição passa a ser assim, dessa forma. E, finalmente, eu não tenho nenhuma transição em vazio para o estado L1. Portanto, eu tenho o conjunto vazio. Já L2, eu posso, quando leio 0, ir para o subconjunto do elemento L3, do estado L3,
e para L3 a partir da leitura do 1. E não tenho nenhum símbolo de lambda transição associado a ele. No L3, finalmente eu vou para L4, né? Vou com 0 e com 1. E também não tenho nenhum símbolo vazio. Já L4 eu não preciso definir nada, então o meu conjunto vazio, tanto para a leitura de 0, como para a leitura de 1, como para o epsilon, que é a transição em vazio. Finalmente, o L1 é o meu estado inicial e o L4 é o meu conjunto de estados finais. Então, eu posso formalmente definir esse autômato não determinístico N2 a partir da construção dos seus conjuntos, definida aqui nesse slide. Bom, então dessa forma a gente está diante de um autômato finito determinístico. Nesse caso, não há lambda transição, né? Então a gente ainda não está no autômato finito não determinístico mais geral, né? Mas o que a gente pode definir aqui desse autômato é que a linguagem que ele vai reconhecer, né, é todas as cadeias, né, todas as cadeias W, tal que W pertence ao alfabeto asterisco, somente as que possuem o antepenúltimo símbolo dela com o valor 1. Ou seja, eu tenho que ter esse símbolo 1 aqui como antepenúltimo para chegar até o meu estado de aceitação. Então, para cá eu posso ficar variando zeros e 1, zeros e 1, zeros e 1, mas se eu colocar o 1 aqui, o antepenúltimo vai ter que ser ele, e portanto eu posso variar aqui mais 2 símbolos só. Eu não tenho como mais fazer alguma variação. Então uma cadeia, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ela vai ser aceita por esse autômato finito não determinístico. Porque o que é que acontece? Em um caminho eu vou fazer 0, 0, 0. Posso até fazer aqui, ó, 1, 1, 1. Beleza. Teoricamente não aceitou, mas eu tenho outra possibilidade de usar o 1 para cá. Então, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Se eu encontrei um caminho, por definição, que leva a um estado de aceitação, ou seja, se eu encontrei uma trajetória, eu tenho que aceitar essa computação. Perceba que isso vai ser fundamental, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com uma linguagem L1 concatenada com uma linguagem L2. O principal problema dessa relação é que, por exemplo, L1 suponha que é uma linguagem A*B, tá? E L2 é uma linguagem, vamos botar aqui B*. O que acontece na concatenação dessas linguagens? Se eu pegar uma cadeia W que possui A, B, essa cadeia W, ela é a concatenação de L1, L2? Ela pode ser considerada a concatenação de L1, L2? E aí a gente vê que sim, né? Por quê? Porque concatenar é considerar um X que pertence, uma palavra X que pertence a essa linguagem e uma palavra Y que pertence a essa linguagem. Então, se eu encontrar essa relação, eu estou fazendo a concatenação. O que acontece? A, B, ela pode ser da minha linguagem L1, portanto, um X. E o vazio, que está aqui, pode ser da linguagem Y. Então, beleza, aqui eu consegui identificar bem. Mas suponha que eu tenho agora uma linguagem nesse formato. Tá? L2 igual a B. Poderia ser até a anterior, mas tudo bem. Então, se eu pegar um W aqui e fizer A*B, se eu colocar aqui mais um B, né, eu consigo identificar visualmente que isso aqui, né, vamos colocar só um A aqui, A, B, é uma cadeia. Se eu consigo visualmente interpretar que essa primeira parte pertence a X e essa segunda parte pertence a Y. Mas como é que eu vou fazer isso de forma algorítmica, né? Então, eu tenho que dar a possibilidade do não determinismo para que eu possa testar,
né? Que eu possa testar a relação de corte e dizer, olha, essa parte pertence à primeira linguagem, essa segunda parte pertence à segunda linguagem. Então, por isso a gente precisa desse conhecimento para realizar algumas operações importantes também de fechamento, tá? Mas antes da gente chegar aqui, a gente precisa provar realmente que eu tenho essa relação, né, do AN equivalente ao meu AFD, tá? Para que a gente possa garantir a linguagem regular. Já que a gente já sabe que para provar que um autômato, para provar que uma linguagem é regular, eu tenho que definir um autômato finito determinístico, dentre outras opções, né? Ok, então a nossa semântica para definir um autômato finito não determinístico é bem parecida com a semântica de um determinístico, tá? Então seja um A, esse autômato finito não determinístico, né? E W, uma cadeia sobre o nosso alfabeto. Então a gente vai dizer que A aceita W se podemos escrever W como Y1, Y2, Ym, tal que o Yi pertence ao alfabeto vazio, né? O alfabeto da linguagem com vazio. E existe uma sequência de estados de que tal que R parte de R0, R1 até o Rm, tal que o R0 é o meu estado inicial, que é a nossa trajetória, e o Ri mais 1, ou seja, o próximo elemento, ele pertence à função de transição do elemento anterior mais o símbolo próximo de leitura. Para todo mundo, menos o último estado. E, finalmente, esse Rm, que é o último estado, que é o resultado da última computação dessa função de transição para o último elemento, deve pertencer ao estado final. Tá? Então, é a mesma ideia, entretanto, eu só preciso encontrar uma sequência de estados. Tá? Então, se eu consigo encontrar uma trajetória que me leva a um estado final, eu devo aceitar essa computação. Ok? Então, para a gente evoluir um pouco mais, se a gente tentar entender por que utilizo o AFN, né? Então você vai pensar, não, então professor, se eu consigo converter um AFN em um AFD, por que eu vou usar o AFN? Tá? Essa resposta é muito semelhante quando você trabalha lá no processo de compilação, para quem faz compiladores também, e ao invés de usar a apresentação da tua linguagem, dos padrões, como um autômato finito direto, nós usamos as expressões regulares, né? Por quê? Porque se a gente fizer, por exemplo, esse N3 que estamos considerando aqui, ó, tá? Construir um AFD equivalente para ele, através do procedimento que eu vou apresentar, se eu faço essa conversão, olha a quantidade de estados que eu tenho, a quantidade de estados finais associados. Então, o nosso não determinismo, às vezes, ele facilita a nossa vida. Então fica mais fácil de entender a linguagem, de entender o processo da computação nessa representação, do que efetivamente utilizar o determinismo associado. Óbvio, algumas questões são fundamentais. Quando eu tenho o determinismo, eu tenho uma possibilidade mais clara de fazer a computação, tá? Porque eu vou ter uma trajetória direta. Então eu vou ter um mecanismo de controle sobre o momento em que eu vou encontrar a minha solução. Quando eu não tenho determinismo, isso pode ser dificultado na hora em que eu for trabalhar. Ok? Então, definimos essas considerações. Vamos agora tentar entender como eu converto um autômato finito, em princípio não determinístico, sem a transição em vazio, para um autômato finito determinístico. Logo em seguida, a gente inclui a transição em vazio para completar a nossa prova sobre o não determinismo transformado num determinismo dentro do contexto dos autômatos finitos. Bom, então vamos entender, em princípio, como eu vou pegar um autômato finito
não determinístico A e dizer que existe um autômato finito B, tal que a linguagem reconhecida por A é igual à linguagem reconhecida por B. Em outras palavras, eu tenho que fazer um procedimento em que eu possa receber como entrada um autômato finito não determinístico e convertê-lo num autômato finito determinístico. Bom, vamos considerar esse autômato como exemplo, tá? Para a gente entender melhor como funciona essa conversão. Então, o nosso estado inicial aqui é 0. Se a gente for montar a nossa tabela de transição, a partir do diagrama, nós temos o estado Q0, que é o estado inicial, e temos os nossos símbolos do alfabeto. Eu não vou considerar o transição em vazio, inicialmente porque a gente não tem nenhuma transição aqui associada, mas para frente a gente vai trabalhar esse autômato estendido. Então eu tenho aqui o meu estado Q0, tá? O estado Q1 e finalmente o estado Q2, que é o nosso estado de aceitação. Pertence ao grupo dos estados de aceitação. Essa notação é só para dizer que esse é o inicial e esse é o estado final, né? É para estar presente no conjunto de estados finais. Bom, então deixa eu deixar esse A aqui. Agora eu vou fazer a relação com os símbolos do alfabeto. A gente tem o símbolo A e o símbolo B. Então está aqui a nossa tabela considerando estados com a relação de símbolos do alfabeto. Então o que acontece? Ao estar no estado Q0 e ler o A, eu vou para o subconjunto que é o Q1 e o Q2, né? Porque eu posso vir para cá e posso vir para o subconjunto Q2. Ao estar no estado Q0 e ler o símbolo B, eu não vou para lugar nenhum, então vazio. Ao estar no estado Q1 e ler o símbolo A, eu vou para vazio. E ao estar no estado Q1 e ler o símbolo B, eu fico no estado Q1, mas ao mesmo tempo eu posso levar para outra trajetória no próximo estado, sendo Q2. Bom, então finalmente eu estou no estado final. Ao ler o estado Q2, opa, ainda tem o símbolo C, perdão, aqui, tá? Tem um símbolo C aqui que a gente não tinha computado. Então, o símbolo C, para o Q0 é vazio, para o Q1 também é vazio, não vai ter problema, mas para o Q2, ele é o único que deixa nesse estado de aceitação Q2. Ao ler B, ele está vazio, e ao ler A também está vazio. Então perceba que essa é a nossa função de transição. Então o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que continuar computando os subconjuntos, tá? Então o novo estado apareceu aqui. O novo estado Q1, Q2, ele deve ser computado como um único estado. Assim como o estado, somente o Q2, né? Somente o Q1, Q2, perdão. A única novidade de estados que a gente viu aqui foi o Q1, Q2. Então, eu vou ter que computar o Q1, Q2 como sendo um único estado exclusivo para determinar uma trajetória, né? Então, a ideia é essa. A ideia é converter todas as trajetórias, que são subconjuntos, em um conjunto exclusivo. Então, o nosso Q1, ao ler o símbolo A, ele leva para vazio. E o Q2, ao ler o símbolo A, também leva para vazio. Então, isso me deixa no símbolo vazio. O Q1, ao ler o símbolo B, ele permanece em Q1. E o Q2, ao ler o símbolo B, ele leva para vazio, portanto, somente Q1. Finalmente, o Q1, ao ler o símbolo C, ele leva para vazio. E o Q2, ao ler o símbolo C,
ele fica em Q2. Portanto, eu tenho Q2. O que acontece, né? Vamos colocar como subconjunto. Não há nenhum novo estado aqui. Tá? Então, agora eu posso demarcar um autômato que tem essa característica. Q0, ao ler o símbolo A, ele leva para Q1, Q2, que é o novo estado que foi criado. Tá? Ao ler o B e ao ler o C, eu vou levar para um estado vazio, que seria um estado que eu vou chamar de Q-rejeição. Tá? E esse estado, ao chegar nele, qualquer leitura que eu fizer, ele não sai mais. Tá? O Q1, Q2, ao ler o A, ele vai para esse mesmo estado. O Q1, Q2, ao ler o B, ele vai para o estado Q1. Né? E o Q1, ao ler o C, o Q1, Q2, ao ler o B, ele vai para Q1, já definimos. O Q1, Q2, ao ler o C, ele vai para Q2. Então, vamos levar aqui com o C para Q2. Então, a gente já fez Q0, fez Q1, Q2. Agora, vamos para Q1. Q1, ao ler o A, vai para a nossa rejeição. E ao ler o C também, né? Ó. Ao ler o A e ao ler o C. E Q1, ao ler o B, ele volta para o estado Q1, Q2. Então, ao ler o B, ele volta para cá. Finalmente, Q2, ao ler o A e o B, ele vem para a minha rejeição. E ao ler o C, ele permanece onde está. Bom, Q2 é um estado final já por definição do nosso autômato inicial. Então, eu permaneço com ele como sendo um autômato de estado de aceitação, um estado de aceitação do meu autômato. Entretanto, eu criei agora um novo estado, que é o Q1, Q2. E o Q2 participa do estado de aceitação, dos estados de aceitação, ou seja, dos estados finais. Portanto, esse novo estado também deve ser de aceitação. Então, a gente define esse novo estado como aceitação. Bom, pessoal, uma pequena correção que eu me equivoquei, tá, ao fazer a análise das linguagens, é que quando a gente faz a leitura do subconjunto Q1, Q2, na hora em que eu estou em Q1 e leio B, eu fico em Q1 e posso ir para Q2. E eu tinha colocado aqui somente Q1, tá? Então, não é esse subconjunto. O subconjunto correto seria dizer que eu vou para Q1, Q2, tá? E aí, Q1 ao ler o C, não leva a lugar nenhum, vazio, e o Q2 ao ler o C, fica em Q2. Portanto, quando eu estou em Q1, Q2 e leio o símbolo B, eu não vou para Q1, tá? Eu permaneço lá em Q1, Q2. Tá? Esse foi um pequeno problema que eu identifiquei na hora em que eu fiz a leitura das linguagens. Então, ao ler o símbolo B, eu permaneço aqui. Dessa forma, eu consigo aceitar, por exemplo, o A, B, como A, B, 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 B. A, B, 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 B. Tá? E se eu aplicar o C, eu posso vir para cá e ficar lendo o C.
Então, a mesma linguagem desse autômato finito não determinístico é para esse autômato finito determinístico, tá? Lembrando sempre que esse estado de rejeição ele é fundamental para que eu mantenha que a minha função de transição ao ler um estado e um símbolo do alfabeto no autômato finito determinístico me leve a somente um estado. Então, aqui eu tenho uma função total. Tá? Essa é a definição. Então, essa era a correção para a gente fazer, mas que o procedimento é bem claro, como a gente deve fazer. Bom, então agora vamos passar para provar o teorema 1.39 do Sitzer, tá? Que diz que todo autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente, ou seja, que reconhece a mesma linguagem. Para iniciar essa prova, a gente vai restringir ainda um pouco e vai considerar um autômato finito não determinístico sem a transição em vazio, né? Que é a forma mais geral do autômato finito, mas que ainda assim vai funcionar. Entretanto, como a gente viu apenas um exemplo sem considerar essa transição em vazio, que precisa de um conceito a mais, que é o fecho, né? Fecho vazio, fecho de transição em vazio, a gente vai fazer a prova desconsiderando em princípio as transições em vazio e depois a gente inclui na nossa prova esse fundamento, tá? Para deixar o mais geral possível. Então, o nosso procedimento agora é a nossa entrada, né? Vamos considerar aqui como entrada da prova, é um autômato finito não determinístico, que eu estou chamando de N, que tem essa configuração, um conjunto de estados, um alfabeto, né? Uma regra de transição, conjunto de regras de transição, um estado inicial e um conjunto de estados finais. E as regras de transição para esse autômato N, elas requerem a leitura de um estado, o símbolo do alfabeto e podem levar ao subconjunto desses estados. Já a nossa saída, né? O que a gente quer é definir um autômato A que tem a característica de uma função total de transição, ou seja, ao ler um estado Q e ao ler um símbolo do alfabeto, eu levo para outro estado. Pois bem, então a gente precisa, assim como as outras provas de fechamento, a gente precisa definir quem. Precisamos, em primeiro ponto, definir quem será o nosso conjunto Q', né? Como é que ele vai ser demarcado a partir do nosso autômato não determinístico inicial. E a resposta é bem clara, né? Como eu quero agora tratar todos os subconjuntos, ou seja, eu quero fazer uma computação exclusiva, os autômatos, os estados resultantes do nosso autômato A vai ser o conjunto das partes do nosso autômato de entrada. Então, eu tenho todos os subconjuntos do meu conjunto de estados do meu AFN, né? Se a gente voltar para o exemplo anterior, o que a gente fez foi isso, né? A gente montou todos os subconjuntos e mapeamos para o nosso procedimento. É certo que nem todos a gente vai precisar, mas a gente precisou do vazio, precisou do Q1, Q2, do Q1 e do Q2 e do Q0, né? Então, em alguns procedimentos, a gente não vai precisar fazer transições e vai ter um algoritmo de eliminação de estados, que não precisa ser aplicado, já que eu estou querendo provar que eu consigo chegar de alguma forma no mesmo resultado. Então, aqui o nosso estado 1 é simplesmente para dizer que todo estado do conjunto Q de N, né? Todo estado que eu tenho lá, ele vai fazer parte do subconjunto, né? Todo estado que vai para esse novo autômato aqui, ele vai fazer parte do subconjunto. Então, eu tenho, aliás, vamos colocar melhor aqui todos os subconjuntos. Deixa eu colocar aqui todos os subconjuntos
subconjuntos de Q, né? São todos os subconjuntos de Q, que é o conjunto dos estados do autômato de entrada não determinístico. Ok, então eu sei que isso aqui já foi determinado, tudo certo. Agora eu preciso definir, né, já sei quem é o quê? O alfabeto, linha. É o mesmo do nosso alfabeto, não precisamos nos preocupar com isso. Tá? Então, o alfabeto é o mesmo. Então, isso já está bem definido. O terceiro ponto fundamental é de que forma a gente vai traçar as nossas regras de transição. Então, vamos entender isso. As regras de transição para a função linha, ela é do formato R, lendo um símbolo do alfabeto. Isso vai me levar para... Lembra que a gente lia um elemento, um conjunto, tá? Eu vou já especificar bem. Um conjunto, a gente lia um estado e lia o A, né? Inicialmente a gente só tinha os estados, então a gente lia esse estado e um símbolo do alfabeto e computava todo o subconjunto dos estados em que a função de transição do autômato finito não determinístico levava, né? Então vamos colocar essa notação. Eu tinha a união de R pertencente a R grande da função de transição de Rzinho, né, para cada um deles, aplicada ao símbolo A. Vamos desmistificar isso. Esse R, ele pertence, é um estado que pertence ao conjunto Q'. Então, esse R, ele pode ser o estado vazio, ele pode ser o estado unitário, onde cada elemento é um estado, e ele pode ser todos os subconjuntos. Então, a aplicação da minha função de transição, ela não fica restrita só a um estado. Ela pode ser aplicada a um subconjunto, que no fim das contas é o nosso R, é o nosso Q', que é os estados do subconjunto. Então lembra que em algum momento eu fiz para Q1, para Q2, mas também fiz para o estado subconjunto Q1, Q2, aplicando a nossa regra. E aí o que foi que eu fiz, né, para montar essa relação? Lembrando ainda que o nosso A pertence aos símbolos do alfabeto de E', né? E ainda que esse Rzinho é uma relação do subconjunto. Então, se eu tenho uma transação que lá me refere ao estado Q1 e ao ler o símbolo A, ele me leva a Q1, Q2, o que está acontecendo aqui é o meu R é o Q1, ele lê o símbolo A, que pertence ao meu alfabeto, e o que eu estou fazendo agora é, suponha que no meu autômato eu tenho essa configuração aqui, ó, não determinístico, tá? Eu estou fazendo a união dos conjuntos, tal que o R pertence ao R grande, tá aqui, né? Da função de transição de R aplicado a A. Então, a função de transição de R, quem é o R é o meu Q1, aplicada ao A, me leva a Q1, só que ainda assim ele me leva também a Q2. Portanto, o meu resultado é isso. Agora, perceba que eu posso ter num próximo passo, que a gente até fez, Q1, Q2, ao ler o A. E aí esse meu Q1, Q2 ao ler o A, vamos supor que eu tenho essa relação aqui, ó. Tá?
Q1 ao ler o A, ele me leva para Q1, só que eu tenho Q1 e Q2. Então, Q1 e Q2 pertence a R, né? Porque ele está dentro do contexto de Q' aqui. Q1 e Q2 ao ler o A, ele me leva para Q1, né? Ó, aplicando o R, me leva para Q2, e ainda o Q2 ao ler o A, que é o próximo ponto de R, me leva para Q3. Portanto, eu estou fazendo a união de tudo, e se eu fosse montar a tabela agora, eu teria Q1, Q2 e Q3, finalmente. Tá? Então, o que eu fiz foi só formalizar o procedimento apresentado anteriormente para montar o determinismo a partir do não determinismo. Então, essa relação ela já faz efetivamente essa ideia, né? Então, em outras palavras, a gente teria essa nossa função para RA, se eu pudesse descrever, né, de uma maneira mais formal, eu tenho que o meu Q pertence ao próprio Qzão, né, que é o de entrada, tal que esse meu Qzinho, né, que é um estado pertencente ao subconjunto, ele pertence à função de transição de RA para algum R que pertence à nossa relação definida. Tá? Então, em outras palavras, o que eu fiz foi formalizar e dizer que eu vou fazer para cada R, né, para cada Rzinho que eu tenho lá, relação, e a leitura de cada elemento é simplesmente aplicar a união da função do autômato anterior, do autômato não determinista. Então, é dizer que cada relação eu vou aplicar cada elemento e vou fazer a união dos conjuntos resultantes, ou dos subconjuntos resultantes. Tá? Bom, em quarto ponto, a gente define que o Q0' é o próprio Q0, né, no subconjunto, logicamente. E, finalmente, o nosso conjunto F' é o R, né, sabendo que esse R pode ser um subconjunto, ou seja, que esse R pertence ao nosso Q', né, e dizer que ele tem um estado de aceitação de N qualquer, né, do nosso F aqui, né. Então, R contém um estado de aceitação, né, de F, que é o F, né? Então, se essa relação que está aqui e ela contiver algum elemento de F, ela também é o estado final, tá? Então, dessa forma, eu consigo construir um autômato finito determinístico a partir de um conjunto, de uma tupla, uma quíntupla, que tem a característica de não determinismo. Tá? Perceba que essa primeira parte da prova, para a gente deixar num nível maior de generalização, nós vamos ver na próxima aula as questões da transição em vazio e as propriedades de fechamento que eu posso aplicar tanto à união como à interseção que a gente já viu, com essa ideia da generalização, e também vamos ver a propriedade de fechamento da concatenação. Tá? Então, até a próxima aula.